Quando se fala em prova de titulação, ou a soroglutinação microscópica, a titulação dessa etapa, é aquele procedimento que vem posteriormente à etapa de triagem. Então, na triagem, nós temos determinados animais, ou determinados pacientes, que reagiram a determinados sorovários. E na titulação nós vamos expandir, ou seja, vamos ver qual é o maior título desses pacientes que reagem frente àqueles sorovários e a partir daí, para que nós possamos fazer então as nossas inferências. Novamente, para fazer a prova de triagem, então a prova de triagem é feita, a titulação, desculpem, é feita após a prova de triagem, também utilizando uma placa de 96 cavidades. Aqui a título de exemplo, eu cortei a imagem da placa, né, apenas para nós trabalharmos, para ficar mais fácil de entender. Então, pessoal, sempre essa placa que nós vamos utilizar, seja na triagem, seja na titulação, muitas vezes a placa é reaproveitada, a gente pode reaproveitar essas placas, e ela tem que ser limpas, né, então higienizadas, secas, e a gente sempre olha para ver se não tem nenhuma sujidade dentro do orifício, dentro do pocinho, porque isso atrapalha bastante quando nós vamos fazer a leitura dos nossos diagnósticos. Então, uma vez que a placa está em condições de ser utilizada, uma vez que os soros reagentes já foram separados, que nós temos solução de salina fosfatada disponível, vamos iniciar o processo. Então, primeira coisa, em todos os pocinhos, com exceção da linha B, é colocado 15 microlitros de solução de salina fosfatada. Pessoal, no exemplo eu estou usando, né, a linha A, a linha B, a linha C, a coluna 1, a coluna 2. Isso vai variar de placa para placa que vocês tiverem. Então, apenas a título didático que nós estamos utilizando, né, essa numeração, esse binômio número e letra. Então, com exceção da linha B, todos os demais pocinhos que nós vamos utilizar da placa vão receber 15 microlitros de solução de salina fosfatada. Próxima etapa, nós vamos naquele linha que nós não colocamos nenhum material, não colocamos a salina fosfatada, não colocamos nada, vamos dizer assim, nós vamos adicionar 30 microlitros do soro suspeito. No caso aqui, né, o nosso soro suspeito 1 vai ser aquele bovino 73, da estância da fictícia, que tinha reagido na prova de triagem para o sorovar Wolf. Então, colocamos 30 microlitros do soro naquele pocinho B1. Esse pocinho B1 tem 30 microlitros, então, do nosso soro diluído. Como é que esse soro foi diluído? Utilizando aquele processo de diluição para fazer um título 1:100. Vamos pegar 15 microlitros desse soro que foi diluído em 1:100 e vamos passar para o pocinho C1, no qual nós tínhamos colocado há pouco tempo, ao transcorrer de pouco tempo, 15 microlitros de solução de salina fosfatada. Fizemos isso, esse pocinho volta a ter, daqui tinha 30, tiramos 15 para cá, aqui vem a ter 15 microlitros, aqui fica com 30 microlitros. Misturamos, homogeneizamos e passamos, né, então, 15 microlitros para o próximo pocinho. Então, do C1, né, nós vamos passar para o D1. E a partir daí, né, o pocinho C1 passa a ter 15 microlitros e o pocinho D1 a 30 microlitros. E isso, né, nós vamos fazendo sucessivamente até que nós vamos chegar no pocinho H. Quando chegarmos no pocinho H, nós vamos tirar 15 microlitros e vamos descartar. Bom, volumetricamente é o que nós havíamos conversado, né? 15, foi 30 microlitros aqui, dos 30 eu peguei 15 passei para cá, aqui ficou com 30. Posteriormente passei 15 para cá e assim sucessivamente. E em relação, pessoal, à titulação, o que nós observamos foi isso aqui. Nós começamos com 1:100, passamos, né, pegamos 15 microlitros daqui, passamos para cá, onde já tinha 15 microlitros de solução de salina fosfatada, passamos a 1:200, e aí nós fomos fazendo diluições, 1:400, 1:800, né, 1:1600, 1:3200, 1:6400, e assim sucessivamente. Se eu, por acaso, quisesse aumentar, né, a minha titulação, nada impede que eu fizesse uma outra placa na sequência e continuasse, né, 1 para 2.800 e assim, né, sucessivamente. Claro que para nós, pessoal, na realidade, até 13.200 aqui já é o suficiente. Não tem, didaticamente a gente está fazendo esse esquema, mas na prática não tem necessidade de fazer
avançar muito, né, essa situação. Bom, essa minha microplaca tem 96 cavidades, né? Eu usei até agora a coluna 1, né? E o que eu posso fazer? Vou aproveitar o mesmo trabalho, a mesma microplaca, e vou pegar a minha coluna 2, que tinha no A2, nós tínhamos aqui 15 microlitros de solução de salina fosfatada, do C2, né, até o H2 também salina fosfatada, assim como os demais pocinhos. Então, a semelhança do que eu fiz há pouco para o nosso material de bovino, o nosso soro suspeito do bovino, eu vou colocar 30 microlitros do meu soro suspeito 2, que foi aquele canino que nós chamamos hipoteticamente de RAI, e que havia sido, né, reagente na prova anterior. Então, viemos para a titulação com ela. Então, nesse momento, coloco 30 microlitros do soro previamente diluído, ou seja, coloco 30 microlitros do soro numa diluição 1:50, que foi, né, na prova de triagem o que resultou positivo. O que eu faço? Botei 30 aqui, homogeneizo, pego 15 daqui e passo do B2 para o C2. Aqui passa a ter o B2 15 microlitros, o C2 passa a ter 30 microlitros. O que eu faço? Mesmo esquema. Passo, né, do C2 para o D2 e assim sucessivamente até chegar no H2. Quando chegar no H2, que vai ter 30 microlitros, eu retiro 15 e descarto, para ficarmos todos com o mesmo volume. Então, esse procedimento que nós fizemos na coluna 2 é bastante semelhante ao que nós fizemos na coluna 1. Então, a coluna 1, né, do B1 até o H1, tem soro diluído do bovino suspeito. A coluna 2, do B2 ao H2, tem soro diluído do canino suspeito. Pessoal, até aqui é hipotético, e podemos continuar com as nossas hipóteses. Do B3 até o H3, eu posso ter soro bovino. Então, uma mesma placa, nós podemos aproveitar e utilizarmos, né, para fazer a titulação de mais de um animal. Assim como a triagem, a gente faz mais de um animal por placa, a titulação também a gente faz sempre procurando, né, otimizar o material, otimizar o tempo, otimizar o espaço que nós vamos precisar para fazer o nosso material. Pensando no canino suspeito, então nós colocamos 30 microlitros aqui, fomos passando até chegar com todos eles com 15 microlitros, ou seja, volumetricamente ficou igual. E quando nós pensamos em canino, então do B2 começamos com 1:50 e vamos chegar no H2 com uma titulação de 1:3.200. O que nós temos até agora no momento aqui? Então nós temos um processo em que nós colocamos solução de selênio fosfatada em todos os pocinhos, com exceção da linha B. E a partir daí, né, nós colocamos o nosso soro suspeito. Então, quando a gente pensa, o que nós estamos fazendo? Nós temos 15 microlitros de solução de salina fosfatada na linha A. Da linha B1 até a linha H1, nós temos 15 microlitros de soro de um paciente em diluição seriada, iniciando em 1:100. Além disso, nós adicionamos 15 microlitros de um sorovar, que é o que nós tínhamos reagido com o suspeito na prova de triagem, em todos os pocinhos da coluna 1. Então, no A1, que é o nosso controle negativo, que já havia a solução de salina fosfatada, recebeu 15 microlitros de sorovar Wolff. Do B1 até o H1, onde nós colocamos o soro, também recebeu 15 microlitros de sorovar Wolff. Então, pessoal, nesse momento nós temos aqui a nossa primeira coluna pronta para a etapa posterior. Como nós estamos economizando as placas, né, nós fizemos também um procedimento. Isso é um procedimento de rotina. Nós pegamos toda a coluna 2 e o que nós tínhamos? Nós tínhamos 15 microlitros de solução de salina fosfatada no pocinho A2 e do pocinho B2 até o H2, 15 microlitros do soro de um paciente. Aqui no caso, né, nós estipulamos como sendo de um canino. Como o sorovar, que deu positivo para ele na triagem, foi canícula, adicionamos 15 microlitros em todos os pocinhos da coluna 2. Ou seja, no A2, que é controle negativo, foi 15 microlitros de sorovar canícula. E, né,
no B2 em diante, também 15 microlitros em cada um, correspondendo ao soro que nós tínhamos nas diluições que foram executadas, ou nas titulações que foram executadas. Então, isso é o que aconteceu. Não esquecendo nunca, pessoal, né, de que essa parte que não precisaria ter aparecido aqui, mas só para a gente pensar. Sempre o controle negativo, e aqui no caso vai variar entre cada um deles o sorovar que nós estamos utilizando. Então, o Wolf, que nós usamos no exemplo, canícula do exemplo, ficticiamente poderíamos fazer aqui, falamos aqui numa Mutembo, numa Copenhagen e assim sucessivamente, para aproveitar a placa, né, e economizarmos espaço e economizarmos tempo. Isso aqui não precisa, que nós já havíamos conversado, né? Acho que essa aqui ilustra melhor. Então, nós temos numa coluna os soros do animal suspeito diluídos, numa outra coluna, soros do animal suspeito diluído, numa outra coluna, poderíamos ter, que não é o caso aqui, outros animais suspeitos diluídos, outro paciente, né, com os soros suspeitos diluídos. Digamos que o nosso animal hipotético, né, tenha reagido a mais de um sorovar. Qual será o sorovar que está causando infecção? Então nós podemos fazer, né? Então, a primeira coluna com o animal, a segunda coluna com esse mesmo animal, e a partir da terceira em diante a gente vai alterando. Então, vamos tentar fazer com que fique mais claro. O cão, né, o RAI deu positivo, não só para o canícula, deu positivo, por exemplo, para o Copenhagen. Então, faríamos a diluição toda de canícula, faríamos uma outra diluição aqui do lado, só que em vez do sorovar canícula ser adicionado 15 microlitros, aqui não vai ser, aqui vai ser o hemorrágico, e assim sucessivamente. Então, pessoal, a titulação nada mais é do que esse processo em que nós vamos confrontando o soro com o antígeno até aquele momento onde ele vai reagir. Quando ele deixar de reagir, a gente já sabe que aquele foi o título máximo que aquele paciente apresentava. Então, muitas vezes, quando um animal reage para mais de um sorovar, nós temos essa situação. Confrontamos quais as duas para saber qual que de fato está causando a infecção, né, naquele animal suspeito. Então, uma vez feito o procedimento de diluição, de colocação de antígeno ou de sorovares, como vocês preferirem, próxima etapa é bastante semelhante ao que a gente fez na triagem. De novo, placas homogeneizadas, né? Sem RPM, em agitador de placas. Se não tiver, homogeneizamos na bancada para facilitar a reação. Incubamos, né, em estufa bacteriológica. E a partir daí nós levamos então para o microscópio para observarmos o que aconteceu naquele material. E aí nós temos, já vão pensando, né, quais são as possibilidades do que pode acontecer nesse material, ou nesse nossos soros suspeitos.